Por que que a gente não consegue ver? Por que que a gente precisa que alguém externo diga isso para a gente? Isso não faz sentido em muitos lugares, assim, em muitas comunidades, né. Você vai para dar um exemplo de um lugar que para mim é lindíssimo, 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 lindíssimo. Aqui no sertão, a gente tem uma comunidade quilombola chamada Águas do Velho Chico, é em Orocó. Uhum. E é uma comunidade eu conheci essa comunidade, sei lá, 2011, 2012, quando a gente fazia um trabalho, eh, de fortalecimento das comunidades indígenas e quilombolas por aqui, nos sertões do Pernambuco. E essa comunidade tinha coisa de a gente tem uma tradição, negra, tal, 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 mas o catolicismo está aqui e tal, e eles estavam nesse processo de restauro da própria história deles, da própria experiência. E aí o jeito que eles usaram para restaurar isso, que era até, puxado por uma das meninas lá, que é Senhora, uma mulher que vale muito a pena conhecer. Poeta, É incrível, incrível, incrível ela. cordelista. Tudo, tudo. É. A fome de vida, você não tem como você não acessar essas coisas da beleza, né. E aí foi através do rezado dela, né, junto com e incentivando as crianças, mas também os adultos a: "Vamos rezado". Erlon já deve ter visto que ele está aí falando de senhora, mas se tu for ver, Martorelli, se a gente olha, são a indumentária é extremamente simples, mas é lindo. Você vê que está ali, sabe, o melhor. Elas estão lindas, todas de vermelho, com suas fitinhas. Tem uma coisa ali da afirmação. Então, antes de eu afirmar a beleza, eu preciso afirmar o humano que está ali antes dele, sabe? Essa coisa de isso aqui é importante, isso aqui diz quem a gente é, isso aqui fala da nossa identidade. Isso é bom. Aí a gente tem que destruir o padrão de beleza da colonização. De novo, olha, se não houvesse colonização, a gente estava melhor, né, a gente não estava lidando às vezes até reproduzindo xenofobia, né, de dizer que, por exemplo, todo asiático é igual, mas aí eu não estou falando da Ásia, né, eu estou falando lá do sudeste asiático, chineses, japoneses, que a colonização diz para eles que todo mundo era igual, né, é o jeito de eu a mesma coisa, a gente viveu aqui essa experiência, né. Índios têm alma, índios não têm alma, então eu preciso desumanizar. E negar a beleza para alguém é desumanizá-lo. E aí eu preciso lembrar a ele que, não, você é humano e por isso você é bonito, Eu fiquei né, e tem pensando, beleza aí. fiquei pensando aí no trabalho. Uma das coisas mais importantes que eu gostaria de estudar na minha vida é o fenômeno de Antônio Conselheiro em Canudos, sabe, cara? Esse cara, como a vida dele é marcada pelo resgate da dignidade do sertanejo, Sim, como ele conseguiu ser um imã que atraía milhares de pessoas para perto sim, dele, porque o divino que ele revelava às pessoas era um divino tão humano, tão simples, não era um divino cheio das pompas episcopais, era um divino de pés descalços, era um divino vestido de pano de saco, era um divino que cheirava a terra, o chão. lindo. Caramba, E que caramba. anuncia dignidade e territorialidade, né, de que isso aqui é seu, né, devolve para o outro o que é dele, né, não retira. E que tem uma visão, né, comunal da propriedade, que tem uma visão de promoção da vida. O grande conflito que acabou gerando a Guerra de Canudos é porque eles compraram madeira para construir a igreja e o cara recebeu e não entregou. E aí foram buscar lá a madeira que eles tinham comprado e o cara achava que não precisava entregar porque eram aqueles. Então, essa coisa da dignidade, da disposição das pessoas de lutarem por si e pelo conselheiro, sabe? Pelo conselheiro, eu acho que isso é tão bonito e é tão poderoso e que mais e mais eu acho que a gente está se aproximando de um tempo em que Antônio Conselheiro será um dos grandes heróis do nosso povo, um dos heróis do Brasil, sabe? Eu espero. E da espiritualidade brasileira também. Sim, e que não morre, né, o Antônio Bispo o Nego Bispo lembra disso, né, mataram Canudos, veio o pau de colher,
Mataram um pau de colher, veio o caldeirão. Porque também não é uma coisa que acaba, né? Continua, assim. Tem uma espiritualidade que é resistente, que é. E é resistente nesse sentido da luta, do território, da dignidade, de quem está aqui merece tanto quanto, né? E de profetismo, né? De tá errado o jeito que esse mundo está organizado, né? Tá errado esse poder concentrado, assim. E é um exercício de resistência que a gente tem que fazer o tempo todo e que a gente tem que dizer o tempo todo, porque senão a gente cai na esparrela da história tradicional de que, essa é uma figura controversa. Controversa para quem? Né? Uhum, A quem interessa dizer que essa figura é controversa? Por que uhum, essa figura é controversa? Né? Isso é fundamental, né? Porque aí a, a gente passa pela experiência que passou o Euclides da Cunha, né? Venho para esse fenômeno para contar o quanto esse fenômeno é um problema, tal. Eu chego aqui e tá, enquanto outra coisa. O medonho me ok. assalta, né? Aí eu só consigo dizer, o sertanejo é um forte, né? É. E o tanto de palavra que eu tinha não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Então, tem essa, eu acho que, sobretudo, Martorelli, o que a gente está falando sobre a experiência de beleza é a gente destruir mesmo qualquer discurso monolítico sobre as coisas, né? A gente questionar uniformidade das coisas. Isso não faz o menor sentido, né? A gente é diverso em todos os aspectos, né? A gente precisa destruir monocultura de pensamento mesmo, assim, né? De Uhum. organização de coisas. Aí, Martorella, a gente vai ter que dizer assim, gregos, vocês são legais, mas vocês só são uma cosmogonia do mundo. Existem outras, sabe? Outras, algumas muito mais felizes, muito mais interessantes, enfim, Antes, né? durante e depois. Antes Sim, de vocês, durante sim, vocês e depois. E aí, sim. sobre os gregos, Nietzsche está dizendo. A angústia de Nietzsche era a parte mais legal da Grécia, ninguém quer estudar, as É pessoas a querem estudar tragédia. Platão, Aristóteles, esses caras são uma decadência, É, esses caras são uma decadência. exatamente. Vai estudar a tragédia grega. E eu diria o seguinte: o próprio Homero já é um sinal de uma Grécia em que está em decadência, a teogonia grega está em decadência, está ali, e é aí que nasce o patriarcado, né? Homero vai marcar o início do domínio do pai, Zeus, né? Do domínio do pai, e ali a gente, na mitologia grega, a gente vai percebendo como se estrutura o patriarcado, que vai influenciar até hoje a gente continua pensando de modo patriarcal.